Olá pessoal, aqui é o Vitor e essa pergunta já me fizeram várias vezes aqui no canal. O quanto é que você paga de imposto a cada nota fiscal emitida? Sim, na maioria das empresas, toda vez que você emite uma nota fiscal, você paga um imposto em cima daquela nota. Claro, não é na hora, você vai pagar no outro mês. A única pessoa que paga imposto na hora é a pessoa física. Quando você emite uma nota fiscal, você paga na pessoa física, mas na pessoa jurídica, você vai pagar somente no outro mês, quando for feita a apuração do seu imposto. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a diferença entre pagar imposto como MEI, como Simples Nacional, como lucro real e lucro presumido. Vou mostrar aqui como pode ser difícil, não é simples de fazer esse cálculo. Para quem está no MEI é super simples, para quem está no Simples já não é tão simples assim. E para quem está fora você vai precisar de uma ajudinha. Mas nesse vídeo você vai entender todos os caminhos. Antes de compartilhar o conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você apertar no sininho para receber as notificações. Se você quiser, você pode mandar uma mensagem lá na rede vizinho, eu vou colocar aqui embaixo os endereços. Se quiser também, sempre consulte os comentários para que as pessoas tenham as mesmas dúvidas que você. Se você quiser também, deixe lá algum comentário que alguém vai te responder, eu mesmo respondo mais rápido por lá. Vamos começar pelo Simples Nacional, que a maioria das pessoas inclusive está no Simples Nacional. Entenda que o MEI também é Simples Nacional. Então o MEI é um regime específico do Simples Nacional. Bora para quem está fora do MEI, mas eu já falo do MEI, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, inclusive, nos capítulos do vídeo, para que você possa ir direto ao ponto, se você quiser ir direto ao ponto, mas é legal que você entenda tudo. Então bora aqui para o Simples Nacional. A gente tem aqui o anexo 1, que é a tabela do Simples para comércio. Então eu tenho uma tabela de Simples Nacional para comércio, para produto. Na verdade não, comércio e produto é a mesma coisa, tá? Desculpa, é comércio e produto. A gente tem uma para indústria e tem algumas para serviço. Então, de novo, repetindo aqui, a gente tem uma tabela para comércio, uma para indústria e algumas para serviço, beleza? Então, peguei desse site aqui, do Conube, mas tem em outros sites oficiais. Eu gostei desse site aqui porque ele é mais tranquilo e mais fácil de enxergar. Então, a gente tem aqui a tabela para produto, beleza? Como funciona essa tabela para produto? Pense que você emite notas fiscais, tá? E aquilo é o faturamento da sua empresa. Se você está fora do MEI, toda a venda que você faz, você tem que emitir uma nota fiscal. Seja um cupom fiscal, que o pessoal chama por aí, é aquele pequenininho, né, que você vai numa farmácia, vai numa padaria, ele te dá aquele com código QR. Aquilo não é mais cupom fiscal, aquilo chama nota fiscal de consumidor eletrônica, ou SAT se você estiver em São Paulo. Mas aquilo é uma nota fiscal, então é uma nota fiscal modelo 55, que é a maior, que é quando você vai, sei lá, comprar uma máquina de lavar, vai comprar um ar-condicionado, eles te dão uma nota maior, ou é uma nota menor, que é aquela que você vai no supermercado. Então toda venda você tem a obrigação de emitir uma nota fiscal. À medida que você vai faturando, a cada nota que você emite, você aumenta o seu faturamento. Então você vai pegar o faturamento dos últimos 12 meses, vai somar, isso é o contador que faz, tá? Normalmente você não faz essa parte, mas se você quiser entender o quanto você paga, é assim que se calcula. Então você vai pegar o faturamento dos últimos 12 meses, aí você vai jogar nessa tabela aqui, ó. Na tabela está dizendo que faturamento de 0 até 180 mil, você paga 4% de alíquota. O que é essa alíquota aqui? Para comércio, que é o tabelão que eu estou mostrando para vocês agora, ele tem a ver com os produtos que você vende e tem a ver com os impostos acumulados dentro do Simples. Então no Simples Nacional, você tem o PIS, o COFINS, deixa eu lembrar aqui qual o outro, o IPI, quando tem às vezes, dependendo do produto que você vende. Nesse caso aqui do comércio não tem IPI, mas quando você é indústria você tem IPI, tá? IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado. Então você tem um monte de impostos, imposto de renda para pessoa jurídica, então tem um monte de imposto que no Simples ele tem esse nome simples porque você paga uma taxa só por todos os impostos. Então, eu vendi 50 mil reais nos últimos 12 meses. Aí você vai pegar os 50 mil, vai aplicar 4%, é o que você vai pagar de imposto naquela nota fiscal. Eu vendi 50 mil reais nos últimos 12 meses. Então você vai pegar 50 mil, aplicar 4% e é o quanto você pagaria de imposto naquela nota fiscal. Então toda vez que você emitir uma nota fiscal e você estiver dentro de 50 até 180 mil, você vai calcular 4% de imposto no seu Simples Nacional. Aí você vai ver a tabela que ela vai aumentando. Então, se eu passar de 180 mil, o imposto é maior, ele vai para 7,3%.
Então, como é que você calcula o imposto que você vai pagar na nota fiscal para quem está no Simples? Ele vai variar de acordo com o seu faturamento. Se você fatura mais, você paga mais imposto. Então, se você já está sabendo que você vai sair da faixa de 180 mil, já bote o seu preço final para um imposto maior. Se você quiser aprender a calcular preço também, lembrando dos impostos, vou deixar aqui no card um vídeo sobre markup, onde eu te ensino a calcular preço final, embutindo esses custos, tipo imposto, frete e outros custos que você pode embutir no seu preço, para que você tenha lucro no final da venda. Ainda no Simples Nacional, a gente tem a tabela de indústria e tem a tabela de serviço. Eu vou abrir aqui a de indústria e de serviço rapidamente, que é para você entender as diferenças, tá? Perceba que a de indústria, ela já é um pouquinho mais cara. Então, até 180 mil você vai pagar 4,5%. Indústria é quando você de fato fabrica o seu produto, você monta o seu produto, aí você vai ter um imposto a mais. Normalmente essa diferença aqui é o IPI, né? Como eu falei, no Simples você não paga um imposto de cada vez. Você vai pagar todos os impostos numa alíquota só, né? No caso, num pagamento só. E você vai ter essa facilidade de cálculo. Basta jogar no tabelão e você consegue resolver o seu problema. Aqui a gente tem de serviço. Serviço, ela é bem mais cara, tá? Você perceba que no produto ela começa com 4%, na de serviço ela começa com 15,5%. Quais são as dificuldades do Simples? Tem muito estado e normalmente o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, apesar de que ninguém calcula serviço no ICMS, tá? É só produto mesmo, normalmente. Então, dentro do ICMS, que é o pior imposto do mundo, o pessoal mesmo diz, né? Acho que já teve ministro da Fazenda que disse que o Brasil é um manicômio tributário. O ICMS é o imposto mais complexo que tem, porque cada estado tem a sua alíquota, aí se você envia de um estado para o outro, você vai pagar alíquota para os dois estados normalmente, aí você tem às vezes um fundo de combate à pobreza, você tem algumas outras dificuldades que dificultam o processo de cálculo do ICMS. Existe a lei da informática, por exemplo, então se você vende produtos de informática, você pode pedir uma redução de base de cálculo para a Receita. Então você vai na Secretaria de Fazenda, você entra com os protocolos e eles podem te liberar uma redução de base de cálculo. O que é isso? Vamos imaginar que você vendeu 50 mil de novo. Aí eu estou falando de produto aqui, né? Agora pegar o produto. Então você vendeu 50 mil de produto nos últimos 12 meses. Aí você vai calcular 4% em cima de 50 mil. Nesse caso não, porque como você tem uma diminuição da base de cálculo, a base de cálculo normal seria 50 mil. Só que você vai ter uma redução dessa base de cálculo. Aí você vai aplicar os 4%, só que num valor menor do que 50 mil. Isso é um problema, na verdade, né? É um cálculo diferente que você faz para quem vende produtos de informática. Agora imagina aquela empresa que vende produtos de informática, vende uma comida diferente, vende um produto que tem uma especificação diferente e você tem às vezes a antecipação do imposto e tem um monte de outras variações do ICMS que varia de acordo com o produto, de acordo com o estado que você está, de acordo com a lei vigente para aquela comercialização específica. É por isso que todo mundo que está no Simples, ou seja, que não é MEI e que não é lucro real, lucro presumido, precisa de um contador, tá? Todo mundo que na verdade não é MEI precisa de um contador. O contador vai te ajudar a calcular essas diferenças. Eu vou te ser sincero que às vezes nem o contador sabe calcular. É por isso que você tem algumas outras empresas que te ajudam a fazer gestão dessas notas fiscais. Aqui, por exemplo, a gente tem o EasyGestor. O EasyGestor é o software que a gente ajuda a emitir nota fiscal aqui na empresa. E lá no EasyGestor você tem umas facilidades, inclusive tem como até recuperar impostos daquilo que você vendeu errado, daquilo que você faz errado, porque o contador configurou errado ou porque você configurou errado na venda da sua empresa. Agora, bora para o segundo caso, que é o microempreendedor individual. Então, se você abrir um MEI e você precisa emitir a guia do imposto, essa é bem mais fácil de calcular, tá? A cada nota fiscal que você vai emitir, se você faturar até R$81 mil por ano, você não precisa calcular os impostos, porque o imposto é fixo. Então, o MEI todo mês paga uma mensalidade fixa, independente de quantas notas emitir. O ME, o EPP, que é quem está no Simples Nacional, que eu citei agora há pouco, precisa calcular a cada venda. Toda venda que você faz, você paga imposto. O MEI não. Você vai vender mais, vender menos, vai pagar o mesmo imposto, mesmo que não tenha vendido nada, inclusive, tá? Então, aqui o MEI, ele custa R$ 71,60 para comércio e indústria
e ele custa R$ 66 para serviços. Se você mistura tudo, comércio e serviço, você vai pagar o mais caro, tá? Esse valor, normalmente, a boa parte dele é o INSS, na verdade, o INSS, que é para você poder ter os seus direitos da Previdência Social. Então, eu preciso tirar uma licença maternidade, eu preciso tirar um auxílio-doença. O que vai cobrir esse seguro é boa parte desse valor, tá? Do MEI. Que no caso aqui, de acordo com o próprio governo, é R$ 70,60, é só para cobrir esses custos. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, é esse valor. Mas o MEI paga uma porcentagem do salário mínimo. Então, toda vez que aumenta o salário mínimo, aumenta esse valor, ok? Esse é o MEI. O MEI paga um valor fixo todo mês, independente do quanto vende. Por último, você tem o lucro real e o lucro presumido. Bora começar com o lucro presumido. O lucro presumido, ele presume que você vai ter algum lucro, tá? Por isso tem esse nome. Então, o governo tem uma presunção imposto para cada tipo de produto que você vende ou para cada tipo de serviço que você executa. Dependendo do serviço, você vai ter alíquotas diferentes. Aqui é um grande problema, porque se você tiver um lucro menor do que o governo imagina que você vai ter, você vai pagar mais impostos. Então, o lucro presumido, normalmente, ele é para uma empresa que não tem lá aquelas contabilidades ou uma empresa que tem uma diferença muito grande entre o lucro que o governo acha que você vai ter e o que você tem de verdade. Então, se você tiver um lucro maior do que o governo acha que você vai ter, você tem facilidade dentro do lucro presumido. Se você vai pagar muito mais imposto porque vai ter um lucro menor do que o governo presume para você, às vezes é melhor ir para o lucro real. Então, o lucro presumido, ele vai variar muito, mais ainda do que o Simples Nacional, porque o lucro presumido já paga os impostos separadamente. Então, lá no Simples Nacional e no MEI, você vai pagar uma vez só. Fora do Simples Nacional, você vai ter que pagar PIS, COFINS, vai ter que pagar IPI, vai ter que pagar todos os outros impostos, ICMS, ISS, dependendo do tipo de atividade que você executa. Vai ter que pagar separadamente e calcular separadamente. Isso vai variar de acordo com os produtos, vai variar de acordo com a sua região, vai variar de acordo de um monte de coisa. Nesse caso, você precisa realmente de um contador. Nesse caso, é impossível de calcular todos esses valores sem uma contabilidade razoável. O lucro real já é o lucro presumido, só que mais difícil de calcular ainda, porque o lucro real tem a ver com o lucro de verdade. Então, ele é melhor para empresas que lucram pouco, porque você vai pagar pouco imposto, e ele é melhor para empresas que têm uma contabilidade muito bem estabelecida, porque de fato você, além de contabilizar as entradas, você também tem que contabilizar bem as saídas e tem que estar muito bem contabilizado, tá? Então, por exemplo, eu faturei 50 mil esse mês, mas eu tive uma despesa de 49.500. Eu tive um lucro só de R$500. Então, automaticamente, o meu imposto vai ser muito menor do que quem está no lucro presumido, de quem está no Simples Nacional, de quem está no MEI, às vezes até no MEI, tá? Então, o lucro real, ele é para quem fatura muito, para quem tem uma contabilidade muito bem estabelecida e vai pagar menos impostos sim, porque você consegue aplicar muita coisa no custo. Então, às vezes, você consegue aplicar custo dos funcionários, custo do dono, muita coisa que iria para um custo pessoal da pessoa, você pode até colocar no custo da empresa, tá? Então, tipo assim, olha, a empresa paga o aluguel desse cara aqui para ele morar lá, a empresa paga um monte de coisa, aí você eleva o custo da empresa para pagar menos impostos. É uma tática que alguns contadores usam, tá? Eu tô por fora dessas táticas porque eu não sou contador, mas existe isso, de você aumentar ao máximo ali a despesa da empresa para que você tenha um lucro menor de fato, infelizmente, mas você teria esse lucro menor de qualquer forma, porque você ia ter que pagar essas despesas também de qualquer forma. E nesse balanço entre receita e despesa, você consegue pagar um imposto menor, porque você calcula muito bem aquilo que sai e aquilo que entra, e você tem uma contabilidade mais ajeitada. Nesse formato, são alguns dos regimes tributários, né? Você tem MEI, o Simples Nacional, tem o lucro presumido, o lucro real, e todos eles têm a sua dificuldade para fazer o cálculo. Perceba que a partir do Simples, apesar de ser simples, ele fica mais difícil de calcular, e em todas as opções você vai precisar de um contador ou uma contadora. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.